referente às questões do nosso capítulo sobre violência urbana, nós temos uma questão extremamente interessante, o texto, né, do pensador Steven Pinker, que ele vai questionar sobre o mundo, as suas relações históricas, né, e essa condição da violência dentro dessa historicidade. Então o texto diz assim: o mundo nunca foi tão pacífico. Sempre que a gente vai resolver uma questão que se refere a texto, a gente tem que entender que é a interpretação do texto. Não é se esse texto é um texto avaliado por quem o lê como correto, como falso, como concordante ou discordante. Aí é que vem a leitura e o processo interpretativo dele. Quem reclama do flagelo do trânsito não se lembra de que esse era o nome do látego que cortava a carne dos escravos. Vivemos cercados pelos sinais de perseveridade do modo de vida de nossos antepassados, mas quase não nos apercebemos deles. Assim como viajar amplia nossos horizontes mentais, uma excursão pelos significados literais da nossa herança cultural pode nos acordar para o quanto as coisas eram feitas de outro modo no passado. Em um século que começou com o ataque terrorista do 11 de setembro nos Estados Unidos, a guerra do Iraque e o genocídio de Darfur, dizer que estamos vivendo em uma época incomumente pacífica pode parecer uma alucinação obscena. Segundo o psicólogo e neurocientista Steven Pinker, não houve um período mais pacífico na história do que os últimos 100 anos. Como você interpreta a afirmação de Pinker? Com base nos seus conhecimentos sobre o passado, considera que vivemos em um período mais pacífico da história ou nos encontramos numa escalada cada vez maior de violência? Então, entenda que a questão nos traz um texto extremamente instigante, relacionando a condição do que a gente vê hoje, portanto, a historicidade de seu homem, de seu tempo, e a nossa noção de violência e as noções de violência que ele traz do passado. Então ele traz uma reflexão para a gente nessa questão sobre a condição de que, no passado remoto, nós tivemos, nos séculos XVI, XVII, século XVIII, uma série de relações de produção, de trabalho, e até de relação, que eram muito mais violentas do que as relações das quais vivemos. E muitas vezes, por estarmos vivendo um mundo que, segundo o autor, traz uma noção menor de segurança, mas o paradoxal é que ela, segundo o autor, é uma sociedade menos violenta. Estamos vivendo uma violência menor nas nossas relações, porém com a sensação maior de violência. E aí a questão que ele nos traz é justamente sobre a indagação dentro da psicanálise, da sociologia, sobre essa percepção de medo que nós temos ser maior do que a relação de violência que vivemos. E aí ele nos lembra que num passado recente, que a tecnologia faz a gente esquecer, éramos muito mais violentos para conseguir uma refeição. Nós tínhamos que matar. Tá? Isso era de forma geral. Lógico que os animais ainda são mortos para se conseguir alimento, mas são mortos de forma muito menos brutal do que há algum tempo atrás, de que as relações entre os estados não tinham relação de diplomacia. Tudo era resolvido na base bélica, na base da guerra. Essas questões de diplomacia, elas nasceram no século XX para o século XXI, quando nasceram as organizações internacionais, quando nasceram as relações internacionais, órgãos dentro do Estado para regular esse tipo de comportamento, tratados, acordos, uma série de condições de direitos que foram sendo construídas ao longo do tempo. Todas essas relações nos mostram que hoje vivemos um mundo menos violento, mas isso não quer dizer que não sintamos, que a percepção de violência não seja maior, mesmo que ela na prática seja menor, porque nós vamos nos apegar a esses grandes símbolos de violência, como ele citou, o atentado do 11 de setembro,
o massacre de Darfur. Então, isso acaba provocando uma relação de medo e insegurança maior do que a própria violência da qual vivemos em relação a um passado recente, onde escravidão, violências, práticas de violência eram mais, vamos dizer assim, presenciais do que as que nós temos hoje. Ok? Tem também uma outra questão interessantíssima, tá? Que se apresenta aí, essa primeira questão na página 5, na página 6, um textozinho da atitude sociológica. Olha que texto bacana, um texto, uma crônica, né? Então é retirado de um blog, de um jornal, é um texto jornalístico, então é um anúncio jornalístico, tá? Sobre um cotidiano da nossa sociedade, falando sobre violência. O nome do texto é Justiça com as Próprias Mãos. Nu, orelha cortada com faca, marcas de espancamento no corpo, amarrado pelo pescoço em um poste na Avenida Rui Barbosa, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Assim foi encontrado o adolescente negro, acusado de praticar furtos na zona sul carioca. Depois de ter sido socorrido pelos bombeiros, que removeram a trava da bicicleta que o prendia, o adolescente contou ter sido abordado por 3 homens que se denominaram os justiceiros e usavam motos. Em nome da justiça, todos esses termos, justiceiro, justiça, acusado, estão entre aspas no texto, já para levantar a reflexão para você. Em nome da justiça, o trio espancou o jovem com a facada na orelha e depois tiraram a sua roupa e o amarraram ao poste. A notícia apresentada, de 2015, de maio de 2015, apresenta um desrespeito aos direitos humanos e ao Estado de Direito, porque, se você lembrar da aula, se você acompanhar essa aula, você vai ver bem claro que no nosso livro, tá, a gente trabalha o termo defendido pelo sociólogo Norbert Elias, chamado Estado de Direito. Dentro da historicidade do mundo, ao longo do tempo, a humanidade entendeu que se fazia necessário criar um Estado de Direito, um processo civilizador onde tirava do indivíduo esses tribunais, essas ações, essas escolhas para reprimir o que ele achava criminoso, o que ele entendia como justiça, e passou a atuar através de instituições do Estado. Então, o Estado de Direito é uma legalização da lei, é uma normatização das condutas através de uma instituição que seja maior do que o próprio indivíduo para regular as ações entre os indivíduos. Deixaríamos, então, de sermos uma unidade no todo, absoluta, onde a gente pode fazer o que quer, e passaríamos a obedecer, a seguir essas normas de conduta que são criadas justamente por causa do risco que ao longo do tempo se observou desses tribunais que não têm um limite estabelecido em lei, mas sim um limite de interpretação do próprio indivíduo que cria esses tribunais, como diz no texto, desses justiceiros. Então hoje nós temos um desafio dentro da violência urbana, que é conter esse crescimento do processo de justiçamento social, desse processo de vingança das relações sociais, escolhidas entre os indivíduos, julgadas entre os indivíduos, penalizada entre os indivíduos, mesmo quando não segue a condição da lei. Então, nesse caso, há sim um desrespeito claro ao Estado de Direito, há sim um desrespeito claro à Declaração de Direitos Humanos, porque essa pessoa tinha que ser levada a julgamento, ter o direito de defesa e ser apresentado contra ela as provas de suas acusações e ela ser punida de acordo com a lei, ela ser penalizada de acordo com o crime que cometeu, ok? Na sequência, a gente tem também uma charge muito bacana, tá, do Angeli, que faz uma relação, raízes da violência, uma árvore dentro de um condomínio de luxo, 2 personagens conversando, uma personagem diz: que linda, você que plantou, e ele diz: não, meu tataravô. E embaixo, na raiz dessa árvore, você tem lá corrupção, intolerância, concentração de renda, miséria. E aí ele pergunta, na charge,
Quais relações são estabelecidas entre a árvore, localizada nos jardins de uma casa luxuosa, e as raízes que a sustentam? Como essas relações podem ser responsabilizadas pela violência urbana atual? Entenda que uma das raízes da violência, porque a violência tem muitas matizes, muitas referências, tem muitas relações. Uma dessas raízes, talvez uma das mais difíceis de combater, seja a condição de desigualdade social, de estratificação social. E ao longo do tempo, essa desigualdade social ela vai formando grupos de segregação socioespacial, periferias, grupos que não são assistidos, em detrimento de outros que acumulam riqueza, poder, influência, e esses grupos desassistidos acabam se tornando figuras marginalizadas. A palavra marginal ela tem dois processos de entendimento. Seria marginal aquela figura que está à margem, portanto desassistida, precarizada. Seria marginal também a interpretação daquele indivíduo que escolhe ir contra a lei, ir fora da lei. Né? Então, não só alguns desses grupos estão marginalizados porque não são atendidos pelo Estado, vivem em condições precárias, em condições de bastante limitação, de uma série de atendimentos básicos, e também acabam agindo por esse viés de marginalidade e sendo agentes influentes do processo de violência. Então a imagem nos remonta à questão que muitas vezes a riqueza acumulada em muitas sociedades ela advém de exploração de trabalho, de precarização das condições sociais, tá? De uma série de relações de desigualdade e estratificação, que é o que a charge nos traz como uma lembrança, né, desse resgate histórico e desse questionamento tão importante que é necessário fazer. De que a violência ela não nasce de forma abrupta, do nada, ela não é um processo mágico, né? Ela tem um processo de construção. E quando a gente chega na nossa parte da hora do estudo, vamos aqui resolver com vocês a primeira questão dos nossos exercícios, tá bom? Questão que é na Universidade Estadual do Paraná. A UEL diz assim, as recentes transformações urbanas implicam um aprofundamento do processo de segregação socioespacial agravado pela violência urbana. A emergência de um novo padrão de segregação residencial é marcado pelos denominados enclaves fortificados, que são esses condomínios, né, justamente, os quais representam a incorporação de estilo de vida relacionado a um novo comportamento de consumo, inspirado nas metrópoles americanas. Consumo refere-se principalmente ao acesso de bens, serviços e valores socioespaciais simbólicos, tais como verde, privacidade, status e segurança. São representantes da situação acima descrita. Ele coloca no item A conjuntos habitacionais, conjuntos comerciais e os espaços de lazer e turismo. No Brasil, nas relações urbanas brasileiras, os conjuntos habitacionais não têm esse processo de estruturação, de acesso aos bens e os valores de status, de privacidade, de segurança. Não são práticas comuns desses conjuntos habitacionais. Então não é o item A. Item B de bola. Os conjuntos fechados residenciais, os conjuntos de escritórios shopping centers, eles se enquadram muito mais. São fortificações, são murados, são fechados, tem ideia de privacidade, status, tem ideia de verde, quase todos têm uma engenharia verde, tá? Tem layouts que passam isso, as condições de segurança, tanto que os shoppings acabam até criando uma perspectiva tamanha de segurança que as pessoas circulam com dinheiro dentro do shopping. Aí existem bancos, existem instituições financeiras, tá? Então o item B, por enquanto, não tem erro. O C diz que as favelas, os condomínios comerciais e as fábricas. As fábricas e os condomínios comerciais e as favelas nesse conjunto, eles não apresentam essa ideia de privacidade e de status. Então, não compõem ao texto da questão. O item D diz que a associação de moradores, galerias comerciais e os parques fabris. De novo, os parques fabris, eles não dão ideia de privacidade, não dão ideia de segurança e status. Tá? Traz a ideia de lazer. Fora que as associações de moradores, elas nascem justamente para tentar atender ao mínimo dessa precariedade. E no último, os cortiços. Gente, os cortiços são as favelas do século XIX, do início do século XX. Então, estão totalmente fora a resposta da nossa primeira questão. Item B
de bom sucesso. Tá bom? Até a próxima. Obrigado.